Cara, vamos lá. Aí a origem do... Vamos lá, do crime organizado no Rio de Janeiro. É que aqui, vamos lá, em São Paulo a gente tem o PCC. Certo. Né? Lá no Rio a gente tem o CV, tem o Terceiro, tem o ADA, não sei o quê, tem outras paradas. Certo. Né? Mas a origem deles é semelhante? Qual que é a relação entre a criação desses novos comandos? Você tá falando... Ó, cara, o que tem de parecido na formação do Comando de São Paulo e do Rio de Janeiro é que os dois surgiram dentro de cadeias, certo? Uhum. No caso do CV, lá no Cândido Mendes. E os dois surgiram porque os caras tiveram contato com direitos e ideias que organizavam os presos. No caso do CV, a Lei de Segurança Nacional, a LSN, né, que foi colocada na época da ditadura, ela não diferenciava o assaltante comum de banco do assaltante que tinha um lado político, que fazia parte de uma organização de esquerda, que, enfim, foi pra luta armada. Uhum. E esses caras ficaram presos no mesmo lugar. E porque a ditadura achava que os presos comuns absorveriam os presos políticos e acabariam com os caras. Na verdade, o que aconteceu foi tipo o contrário. Os presos políticos ensinaram os caras a se organizar, mas não que os caras também fossem perdidos. William da Silva Lima, o professor que é fundador, era um cara extremamente inteligente, lia bastante, ele organizava assaltos a banco. Então foi meio que uma troca entre os caras. E aí, cara, ali tinha a Falange do Fundão, que depois virou a Falange Vermelha e veio a ser o CV, e tinha a Falange Jacaré. E tem outras falanges que eram grupos. A Falange Jacaré, que veio a ser o terceiro comando. Tá, tudo mais ou menos na mesma época. Isso nos anos 70, mas não é o terceiro comando puro, tá? O terceiro comando é uma outra organização. E esses caras vão se desfazer depois, no início dos anos 2000, aí e vira o terceiro comando puro. Né? E esses caras saem de lá e eles começam a aparecer. E aí, cara, na época tinha um cara que era considerado o rei do pó no Brasil, que era o Toninho do Pó, o nome do cara. Mas o nome dele era Antônio dos Santos Nicolau, né? O Toninho Turco, o apelido dele. O cara foi investigador de polícia, trabalhava na alfândega e trazia pó pra cacete pra cá. Mano, ele pegava a caderneta de fiado com o homem, com o Escobar mesmo. O Escobar veio no Rio de Janeiro várias vezes. Tem foto do Escobar na frente do Cristo Redentor. E, cara, esse cara, ele é executado ele morre em um determinado momento numa operação da Polícia Federal. E o segundo, na escala que mais pegava pó dele, era o Cid Acari. E aí o Cid Acari institui lá em Acari a franquia de ocupação, que é o modelo que a gente chama de vender substâncias ilegais no Rio de Janeiro. E aí, cara, os caras saem de dentro da cadeia do CV, abraçam o negócio e os caras vão eliminando tudo quanto é quadrilha e montando suas bocas, mano. Os seus cafofos lá, os seus quartéis generais. E o terceiro comando vai fazendo a mesma coisa. Aí chega um momento ali no final dos anos 80, em que acontece essas guerras da Rocinha, da Santa Marta e tal. Os caras conseguem dominar o crime dentro dessas comunidades, dessas favelas. E aí o governo e a polícia começam a dar respostas para esses caras aí. Essa é a primeira geração. Uma segunda e terceira geração já veio o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, Orlando Jogador, que eram uns caras muito mais violentos, muito mais empreendedor, muito mais pesado. Eles não tinham aquele romantismo, vamos dizer assim, que antigamente aqueles bandidos que ainda pensavam ideologicamente em ajudar a população e tal, tinham. Aí esses caras ficam mais violentos. Entendi. Poderia ter um início no Rio, o crime organizado, poderia ter tido um início parecido com o de São Paulo. Vamos lá, o jeito que se desenvolveu com mais de um comando acontecendo e tal, diferente de São Paulo que tinha só o PCC, poderia ter acontecido no Rio também? Ou não, no Rio tinha um cenário que não tinha jeito, ia ser uma parada meio guerra? Cara, porque assim, ó, no Rio de Janeiro... Isso é uma pergunta bastante interessante. Já fizeram essa pergunta bastante pra mim. Por que o comando daqui de São Paulo, ele tá sozinho e lá no Rio de Janeiro formou-se várias? Cara, é porque aqui se formou outras também. A CRBC, o Comando Revolucionário da Criminalidade, Brasileiro da Criminalidade. Formou-se o terceiro comando da capital. Mas o PCC conseguiu acabar com todos, entendeu? Ele era tão hegemônico que ele foi acabando com todos. Porque a relação do organizado no comando é uma relação quase que de sangue mesmo. Os caras, a princípio, eles faziam batismo cortando um pedaço do dedo e jogando sangue num copo e o cara tomava com cachaça, que era tipo um pacto de sangue. Tem uma ligação muito interessante, que é uma ligação do GG do Mangue e do Tiriça,
pro NEM da Rocinha. Ah, Daqui, o Tirice e o GG do Manga, eles ligam pro Ney da Rocinha, é um assessor do Ney lá, que o comparsa do Ney que atende. Aí o Tirice fala pra ele, ó, é o seguinte, aqui é a palavra final do comando, eu não vou falar com funcionário aqui não. Ou você passa pro chefe ou já era. E aí os caras vão falar com o Ney da Rocinha, que na época era dos amigos, ADA. E aí, cara, os caras já falam, pô, eu conheço o Fernando e tal, pô, tá ligado, Fernando? Não preciso falar que Fernando que é, né, mano? Fernando muito famoso no Rio de Janeiro no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí os caras estão tentando negociar para começar a vender pro NEM. Só que o NEM fala assim, não, mano, eu não sou CV, eu sou ADA, mas aqui eu não tenho problema com os caras, não. E tem cara que é CV que vira DA, DA que vira CV. Então as organizações criminosas no Rio de Janeiro, tirando agora o terceiro comando puro, elas tinham uma parada mais de troca de camisa, assim, ó, mano, já não tá servindo mais, eu vou pra outro, o muro tá baixo, os caras chamam, né? Aqui em São Paulo já não teve essa relação com a organização criminosa. O primeiro comando é assim. Então, por exemplo, o primeiro comando ele chega no estado, chega em Rondônia. aham. Ele chega com tudo. Você tem que se filiar, você tem que virar irmão, igual os caras falam, se batizar pra você ser do negócio. O CV não, o cara adota o selo dos caras. É como se eu adoto o material dos caras e a camisa dos caras, mas eu não sou, tipo assim, o Marcinho VP, ele não manda no... Ele não mandaria no cara lá do Mato Grosso, não mandaria no cara de Rondônia, entendeu, velho? Entendi. Tá. Então, nesse sentido, o PCC é muito mais, sei lá, Rígido. estruturado. Rígido, Né? eu falo. É. Acho mais rígido. Entendi. Tá, e porque, vamos lá. A gente tem vários outros que são, tem vários outros comandos no Rio, Uhum. que são grandes também. Então, a gente tá falando de CV, aí tem o TCP, Tem né? o TCP. Tem o ADA, Entendeu? e é isso. Tem esses três e a milícia. E o E jogo as do bicho. milícias, né? E as milícias, Tem uma penca. E o jogo do bicho. Mas as milícias, meio que todo mundo não fala. As milícias. Tipo, eles brigam entre si também, que nem o. Nossa. A gente teve uma fase lá que o Eco, né, que é um miliciano muito famoso, ele começou a costurar, ele conseguiu costurar vários acordos entre várias milícias, que elas pararam de brigar um pouco. Mas depois que ele acabou morrendo, né, numa operação da polícia, acho que em 2021, aí desfez esses acordos e virou uma briga Entendi. pesada lá no Rio de Janeiro, né? Tanto Nossa, que 2021 já tava fora de lá fazia tempo. hoje você não consegue muitas vezes diferenciar o que é narco do que é milícia, tá ligado? Você não consegue mais diferenciar de tanta briga por território que O tem. que Bentel falou isso aí, que o lance os caras já não tem mais o, vamos lá, a milícia, se tiver que vender droga, vai vender droga, Sim. né? Não tem mais uma ética, sei lá, esquisita ali no meio que era, porra, droga a gente não mexe, não tem isso, né? Não existe. Não existe mais. Até porque a milícia passou pouco tempo fazendo isso, né, na verdade. Depois os negócios foram indo pra parte mais informal, pra parte mais pesada, e os caras passaram a fazer tudo que dá dinheiro, velho. Aham.